Saudações, todas as pessoas. A luz não está tão ruim. Podia estar melhor, mas é o que temos. Pessoas, como prometido já há algum tempo, hoje nós vamos falar dos submarinos. Certo? É o tipo de coisa que não dá monetização. O YouTube cancela pra gente estar falando dessas coisas. Mas a vida é assim, né? Nosso objetivo não é ficar falando groselha, então eu tenho quase certeza que a monetização do hoje no mundo militar não é cancelada, né? Mas paciência. A nossa é. Então, bom, vamos falar. Primeira coisa, é importante que a gente entenda que é diferente da doutrina naval dos Estados Unidos, que ela tem um princípio claro, já desenvolvido por Alfred Mahan, que é, os Estados Unidos estão numa ilha, na verdade. A América é uma ilha. A América está cercada pela Eurásia dos dois lados. E, literalmente, se você vai na direção... você sai de Nova York e caminha para o leste, você chega na Europa e na África. E se você sai, por exemplo, de São Francisco, Los Angeles, caminhando para o oeste, você chega na Ásia. Então, nas duas pontas, você chega na Eurásia. Certo? A Eurásia envolve o continente americano, que se estende de norte a sul, isolado da Eurásia ao norte pelo Oceano Ártico, a oeste pelo Oceano Pacífico e a leste pelo Oceano Atlântico. Então, a gente precisa primeiro entender essa dinâmica da estratégia de defesa dos Estados Unidos, que começou a ser definida pelo almirante Alfred T. Mahan, não muito tempo depois da Guerra Civil. O almirante Mahan tinha uma doutrina naval que era bastante interessante, certo? E coerente, e na época você via de acordo com a realidade. Os americanos só conseguiram pensar levando a realidade em consideração. Como é que funcionava? Mahan disse, ele entendeu aquilo que Macquarie também viria a concluir, que os Estados Unidos estavam numa espécie de ilha sem inimigos por terra. Né? México e Canadá não chegam a ser adversários. Então, se algum dia os Estados Unidos fossem atacados, certamente seria pelo Atlântico, por algum povo europeu ou russo, ou pelo Pacífico, por japonês ou chinês. Então, os Estados Unidos, para se proteger, tinham que fazer um colar de defesa. Esse colar de defesa, vou chamar de colar estático. Era um conjunto de ilhas. No caso do Pacífico, essas ilhas seriam o quê? As Ilhas Virgens, por exemplo, as Ilhas Virgens Americanas, Porto Rico, Cuba, as ilhas que os Estados Unidos ganharam durante a Guerra Hispano-Americana. Inclusive, a Guerra Hispano-Americana foi feita com esse objetivo: propiciar aos Estados Unidos o colar de defesa que eles precisavam. Paralelamente, eles tomaram também da Espanha as Filipinas, Guam, né, para fazer o colar de defesa no oeste, na direção do Pacífico. Conquistaram e incorporaram o Reino do Havaí, que era independente, foi uma ocupação ilegal. O Reino do Havaí era um país independente, que foi conquistado pelos Estados Unidos. Eles também haviam comprado da Federação Russa, na época russa, no Império Russo, o Alasca, que garantia uma proteção pelo Ártico. Então, os Estados Unidos são protegidos originalmente por esse colar fixo. Guam, Filipinas, Havaí, situado no Oceano Pacífico, Porto Rico, Ilhas Virgens Britânicas, situadas no Mar do Caribe, e o Alasca, situado no Oceano Ártico. Então, isso aí fazia parte do colar fixo de defesa dos Estados Unidos. Quando entra o século XX, surge uma nova tecnologia que permite a eles construir um colar móvel. Como assim um colar móvel? Essa é a ideia dos porta-aviões. Porta-avião é uma arma que permite você levar o seu poder militar para qualquer lugar nos oceanos.
É uma arma que exporta o seu poder militar. Então, foi isso exatamente que os americanos fizeram, e esse era o objetivo dos porta-aviões. Foram muito importantes na derrota do Japão, na Segunda Grande Guerra, e também foram muito importantes para derrotar a Alemanha nazista no teatro europeu, certo? E desde então, os Estados Unidos, para expandir o seu poder naval, para ser capaz de levar para longe o seu poder militar, foram construindo porta-aviões em cima de porta-aviões. Hoje são 11. Nós não vamos falar de cada um deles. São 11 porta-aviões. As pessoas têm uma ideia do que é um porta-avião. Uma arma grande que permite transportar um grande número de soldados, pelo menos 5.000, às vezes bem mais que isso, e armas, inclusive aéreas, né? Principalmente aéreas. Porque a guerra moderna, até o início do século XXI, era travada pela aviação, certo? Até o início do século XXI, a aviação travava a guerra moderna. E com porta-aviões, os Estados Unidos conseguiram exportar o poder naval e a capacidade de domínio aéreo para muitos locais do mundo. Não diria todo o planeta, porque tem países que estão bem distantes do mar, né? Cazaquistão, Mongólia, não ia dar. Certo? Mas eu creio que deu para todo mundo entender a ideia. Certo? Problema, e os Estados Unidos, repito, desses 11 porta-aviões, o último da classe Gerald Ford, o próprio Gerald Ford, é um avião muito poderoso. Certo? Muito poderoso mesmo. Um porta-avião, perdão. E custou muito caro também. Muito caro, próximo de 15 bilhões de dólares. Os Estados Unidos gastaram muitos recursos, muito dinheiro, muito tempo investindo em porta-avião. E não perceberam, talvez por isso, que a doutrina naval mudou. Quando a Federação construiu mísseis hipersônicos. Esses mísseis hipersônicos, gente, vamos falar uma coisa aqui que é importante a gente lembrar. Todos os mísseis ICBM que voam para o espaço sideral, na prática, são hipersônicos. Certo? O Trident dos Estados Unidos, do Reino Unido, quando desce das altitudes de quase 100 km, ele vem como hipersônico. O Triumph francês também vem como hipersônico. Então, o J-2 chinês vem como hipersônico. O Bulava russo vem como hipersônico. Quando eu falo de míssil hipersônico, eu não estou falando de míssil que é hipersônico no espaço exterior, não. Estou falando de míssil que é hipersônico na troposfera. Esses mísseis hipersônicos, esses sim. Só os Estados Unidos... os Estados Unidos não têm. Esse é um projeto. Só a Rússia, a China, o Irã e a Coreia do Norte possuem esses mísseis que são hipersônicos na baixa atmosfera, na troposfera. E esses mísseis mudaram tudo. Porque o Kinjal, por exemplo, cada Kinjal afunda um porta-avião. Certo? A velocidade entre 12 e 15 mil km por hora. O porta-avião não tem a menor chance contra o Kinjal. E a Federação Russa instalou esses Kinjals já em navios e está preparando para instalar eles também em submarinos. Então, além de poder ser lançado do ar por uma série de aviões, MiG-31, 35, Tupolev Tu-M22, Tupolev Tu-160, Sukhoi S-57, esses caças e esses bombardeiros, né? O Tupolev Tu-M22 é caça-bombardeiro, o Tupolev Tu-160 é bombardeiro. Esses caças e esses bombardeiros podem levar o Kinjal. Mas a Rússia também conseguiu instalar eles em fragatas, em navios, e também em submarinos. Então, e está fazendo, encomendando levas após levas desses Kinjal. Então, esses porta-aviões, gente, não tem mais nenhuma utilidade prática como ferramenta de defesa ou de ataque ou de proteção militar. Porque o Kinjal tornou muito fácil afundar o porta-avião. Mas muito fácil. O porta-avião é uma arma que faz o quê? 30, 40 nós no máximo, né? E um Kinjal faz 12, 15 mil km por hora. Não tem nem comparação. Nada num porta-avião americano, nos russos tem sistema de defesa. Mas nada no porta-aviões americano tem capacidade de derrotar um Kinjal.
É um alvo móvel, certo? O famoso colar móvel de defesa e projeção militar dos Estados Unidos se transformou ele próprio em um alvo móvel. Essa que é a verdade, essa que é a grande questão. Certo? Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, vamos torcer para dar certo. Vamos tentar. Assim. Eu quero ver se eu mostro para vocês esses porta-aviões mais de perto. Esse aqui, porta-avião não, submarino, né? Terrível e silencioso. O submarino Velik Lug foi lançado em São Petersburgo. Por que eu falo especificamente desse? Porque esse é o mais simples, não é nuclear. Vamos ver se a gente consegue mostrar o vídeo aqui no Telegram. Ah, consegue sim. Esse é o menorzinho dele, gente. É praticamente um mini submarino, movido a diesel, né? O submarino famoso diesel elétrico. Ué, o que aconteceu? Nós temos um problema de memória, mas na graça de Deus Pai, nós vamos conseguir resolver. Não vamos, para evitar paciência. Não deu, mas pelo menos vocês viram o menor dos submarinos, com capacidade para 35 pessoas, tripulação de 35 pessoas, submarino diesel elétrico. Mas, Leira, faz sentido um submarino diesel elétrico nos tempos de hoje? Gente, faz. Deixa eu explicar por quê. Sabe por que faz? Porque esse submarino específico, ele é considerado super furtivo. Ele é muito silencioso. E um submarino silencioso é de uma utilidade que às vezes é difícil conceber. Porque ele consegue ir em qualquer lugar sem ser detectado. Peraí, parece que está dando errado aqui. Ah, meu Deus do céu. Vou ter que desfixar porque a memória do meu computador não dá. Não dá, vamos tentar aqui resolver isso. Uma lástima. Mas eu ainda vou ter um computador que presta. E aí a gente vai conseguir. A gente vai conseguir fazer isso aqui do jeito que vocês merecem. Этот проект и нашу подводную лодку это будущем дизельного подводного флота. И для нас испытывать новые образцы вооружения военной техники. Корпус подлодки из особой стали. На него нанесено уникальное противокоррозионное покрытие, благодаря которому шумность корабля при движении под водой не выше естественного звуков моря. Через шестнадцать аппаратов можно производить пуски как торпед, так и крылатых. Bom, vocês viram que ele existe, né? Vamos falar um pouco sobre ele. Sobre esse submarino. Deixa eu só parar aqui para diminuir um pouco a memória. O moderno submarino diesel elétrico Velik Lug está no trem de rampa de lançamento. Com um corpo pequeno, é extremamente formidável e o mais importante, silencioso. Ontem a gente mostrou o tanque e aí a gente falou daquele Terminator e algumas pessoas falam, mas isso não é um tanque? Não, o Terminator, é importante que vocês entendam, gente, o Terminator não é um tanque. O Terminator não é um tanque. Na verdade, ele nem entra na classe de blindados. Ele não é nem um blindado. O Terminator é um destruidor de tanques. Mas ele próprio não é um tanque. Certo? Tanque é outra classe. Agora nós vamos fazer até um vídeo sobre isso, os tanques russos. Terminator não está entre eles. Terminator é especificamente um destruidor de tanque. Certo? Mas ele próprio ele é quase um elo perdido entre o drone e o tanque. Mas ele não chega nem a ser um blindado leve.
certo? É uma arma construída especificamente para destruir tanque. Assim como o Sukhoi Su-39 também é um avião feito especificamente para destruir tanque. Quando eu falei, a Federação não tem medo desses tanques porque tem uma série de armas que permitem destruí-los, era disso que eu estou falando. Essas armas para destruir tanque não incluem tanques. Os tanques russos, muito mais poderosos, até podem enfrentar tanques, mas eles não foram feitos necessariamente para isso. Certo? Especificamente para destruir tanque, vamos só lembrar, tem essas armas, como o Terminator e aviões de caça de baixa altitude, como o Sukhoi Su-37. Mas, repito, o Terminator em si não é um tanque. Vamos voltar a falar de submarino. Qual que é a lógica do Velik Loki? Vamos lá. À frente do submarino está toda a sua população, a sua tripulação, 35 pessoas. Então, na imagem que vocês viram, dá para ver a tripulação inteira. É uma tripulação pequena, 35. Todos os sistemas do navio são automatizados ao máximo. Possui 140 desenvolvimentos inovadores que deixam os marinheiros especialmente orgulhosos. O casco do submarino é feito de aço especial. Aí a gente vai começar a falar daqui a pouco sobre submarinos nucleares. Alguns deles são extraordinários. Revestido com revestimento antissonar especial, graças ao qual o ruído do navio ao se mover sob a água não é superior aos sons naturais do mar. Através de 6 tubos de torpedo, é possível lançar torpedos e mísseis de cruzeiro do complexo calibre, atingindo alvos costeiros, navios inimigos e outros submarinos. Primogênito desse projeto foi o submarino São Petersburgo, que já está servindo na Frota do Norte. O Kronstadt, segundo navio, já está concluindo os testes do Estado. Ambos os submarinos participaram do desfile naval principal de São Petersburgo, apresentando com honra a última geração dos submarinos diesel-elétricos. Depois que uma garrafa de champanhe é esmagada contra o casco do navio, o trem da rampa de lançamento começa seu movimento lento da oficina para as águas do Neva, que é um rio que corta São Petersburgo. A perspectiva Nevsky é uma das avenidas mais bonitas que existe no mundo, de verdade. Outra tradição é colocar moedas sobre um carrinho de várias toneladas para que os tripulantes tenham lembranças de um serviço longo e impecável. Está planejado que o Velik Loki e o Kronstadt sejam aceitos na Marinha no próximo ano, ou seja, esse ano. Ao mesmo tempo, mais 2 submarinos do mesmo projeto estão sendo construídos no Almirantado. Então, a lógica é, um vai para a Frota do Norte, que é aquela região do Báltico, né? Atlântico Norte. Um vai para a Frota do Ártico, um vai para a Frota do Pacífico e o outro provavelmente fica no Mar Negro ou no Mar Cáspio. Mais provavelmente no Mar Negro. Aí você fala, a Turquia fecha o Estreito de Bósforo para passagem de navios de guerra. Mas a Turquia só consegue fechar o que ela consegue ver, né? Perfeito? E, incrivelmente, como o submarino é pequeno, ele consegue talvez descer o Volga até o Mar Cáspio e de lá seguir por canal até o Mar Negro. Há maneiras, os russos têm maneiras de colocar ele no Mar Negro, não chega a ser um problema tão grande. Mas os submarinos mais, digamos assim, fodásticos da grande mãe Rússia, indiscutivelmente são os submarinos nucleares. Vamos falar um pouco sobre os submarinos nucleares. Nós até queríamos mostrar eles aqui, mas né, a qualidade da nossa internet não permite. Inclusive, a gente vai fechar todas as páginas do Yandex para ver se consegue mais memória. Né? Quem sabe? Vamos lá. A gente enfrenta esses problemas, eu peço desculpa, mas é como eu disse, já estamos trabalhando para que isso não se repita. Eu já estou conseguindo mostrar a minha imagem completa. Eu sei que o ideal era ver os navios, mas né, os submarinos e tal. Infelizmente, no momento não podemos. Bom, vamos falar sobre os submarinos russos principais. Começar pelo K-328 Leopard, que é o primeiro de 12 da classe Akula, são submarinos nucleares. Cara, o K-328,
é um submarino extraordinário, gente, de verdade. Ele é um submarino extraordinário. Deixa eu falar para vocês as principais características técnicas dele. Nossa, gente, mas tá difícil. Até o... Nossa Senhora. O Google também não está me ajudando. Vamos lá, né? Paciência, eu vou fechar o Google também. E quem sabe a gente melhora ainda mais a qualidade, pelo menos, do vídeo, né? Esse K-328, ele tem a capacidade de levar mísseis termonucleares, né, da classe Bulava. Um Bulava, ele faz entre 8 e 15 mil quilômetros, ninguém sabe ao certo. Mas não vai mostrando, assim, as capacidades. E ninguém sabe se ele é um ICBM convencional ou se ele foi modernizado para ser um hipersônico. Só se sabe que esses submarinos conseguem carregar 6 desses ICBMs nucleares. E a capacidade de destruição de um bicho desse é extraordinária. E, evidentemente, ele também carrega munição anti-submarino, anti-navio, para se defender, para caso seja necessário atacar. Repito, são 12. Estão distribuídos entre o Mar Cáspio, o Mar Negro, o Mar de Okhotsk, o Oceano Pacífico, o Oceano Ártico, o Mar de Barents, o Mar Báltico e o Mar do Norte. Eles protegem a Rússia, a gente tem que lembrar, como ela tem o tamanho de 4 dos continentes do mundo, o litoral dela é enorme, mais de 35 mil quilômetros. É um litoral muito grande. Proteger um litoral desse tamanho não é uma tarefa fácil. É claro que existem prioridades. As prioridades são o Báltico, né, que praticamente banha São Petersburgo, o Mar de Barents, que fica perto de São Petersburgo e de Moscou, e o Mar de Okhotsk, que banha a cidade de Vladivostok. Então, e está perto da Coreia do Sul, do Japão, desses países mais hostis. O Mar de Bering também, né, faz fronteira com os Estados Unidos, é uma quase prioridade. E fica difícil, mas necessário, para a Federação ter que se defender de ataques hipotéticos vindos do Ártico. Para isso, ela conta com a superioridade tecnológica. O navio dos concorrentes não consegue atravessar o gelo. Os submarinos dos concorrentes também têm uma dificuldade muito grande de navegar sobre o gelo por um longo período de tempo. Não os submarinos russos. Certo? Então, fica mais fácil para a Federação defender o Ártico, porque é uma região que, apesar de ser sensível e, em tese, fácil de ser atacada, porque é um litoral imenso, praticamente despovoado, por outro lado, é muito difícil chegar até o litoral russo do Ártico. Muito complicado. Certo? A gente pensa em 15 mil quilômetros de litoral. É muita coisa. É muita coisa. Em teoria, você pode desembarcar em qualquer lugar. Mas é por isso que a Federação conta com satélites capazes de detectar traços de elementos atômicos, conta com um sistema de radar extremamente eficiente e mantém aquelas águas patrulhadas, tanto por navios quebra-gelo quanto por submarinos nucleares. Tem submarino que pode passar 10 anos debaixo d'água, sem necessidade de vir à tona. Submarino nuclear tem essa vantagem, certo? Ele permite fazer coisas que os submarinos convencionais não fazem. Bom, esses submarinos são pequenos, grande mesmo, os do sistema da classe Azen, certo? Já fizeram 6, estão construindo mais 4. O mais fodástico deles é o K-560 Severodvinsk, certo? Que é relativo ao Rio Dívna do Norte. São submarinos cruzeiros movidos a energia nuclear e preparados para carregar mísseis termonucleares. Na verdade, eles são preparados para carregar uma ampla gama de munição e arma. Vou até falar para vocês aqui, porque falando assim por alto, não estou de fato informando, né? Aqui, gente. Eles são equipados com mísseis cruzeiros de ataque terrestre, pode atingir alvo em terra, mísseis antinavio, mísseis anti-submarino. Isso inclui toda a família Calibre,
o P-800 Onyx, certo? Toda quando eu falo toda a família calibre, eu estou falando também do 3M54K, que não é bem um calibre, mas é um supersônico terminal, além do 3M54K1, que é subsônico. O anti-submarino 91R1 e a variedade de ataque terrestre para atingir alvos em terra 3M14K, com opção de instalar mísseis de cruzeiro 3M22 Circon. Já tem instalado no submarino, que a gente vai falar dele daqui a pouco, esse 3M22 Circon. O Circon é uma arma extraordinária, é uma arma hipersônica com poder de destruição absurdo, que pode ser também instalado em barcos 855M. Cada submarino pode transportar, só para vocês verem, 32 ou 40 calibre e de 24 a 32 Onyx. São mísseis de cruzeiro que são armazenados em grupos de 8. 10 para o caso do 855M. Tem lançadores verticais, mísseis tradicionais, certo? Ou seja, para mísseis nucleares, e também 10 tubos de 533 milímetros, bem como minas e mísseis antissubmarinos, como o RPK-7. Então vamos falar sobre esse. O submarino da classe A100 são os primeiros a serem equipados com reator nuclear de 4ª geração. O reator construído pela African Tovel KBM tem uma vida útil de 25 a 30 anos, não precisa ser reabastecido. As turbinas a vapor são fornecidas pela Calub Turbine. Então, traduzindo, ele é feito totalmente com peças e tecnologia russa, sem nada do estrangeiro. Ele não depende de nenhuma cadeia produtiva alicerçada no exterior. O zircônio, qual que é o outro metal, gente, que eles usam muito em submarino? O titânio, cobalto, o titânio, evidentemente, também são de fabricação russa. Certo? O sonar é um magnífico, ainda quer falar sobre isso, MGK-600 Irtish Ânfora, que é uma coisa uau. Eu tenho que fazer um videozinho só sobre isso, de verdade. Certo? Mas tem uma outra classe ainda mais fodástica, a classe Borei. Nele está o generalíssimo Suvorov, que é um submarino que eu vou dizer para vocês. Ele está equipado com mísseis termonucleares de longa distância, Bulava, com capacidade de voar entre 8 e 15 mil quilômetros. Ninguém sabe ao certo. Na verdade, as pessoas não sabem ao certo nem se ele é hipersônico ou só supersônico. Não são dadas muitas informações, sabe, sobre essas tecnologias mais sensíveis e mais de ponta da Federação Russa. Eles preferem, como os franceses, serem discretos. Falo dos franceses, que os franceses também têm submarinos poderosíssimos, com mísseis capazes de levar bombas de hidrogênio em distâncias que podem chegar a 12 mil quilômetros. E aposto que você nunca ouviu falar. Por quê? Porque os franceses são muito discretos quanto a isso. Mas a França é uma potência nuclear, um país com submarinos nucleares poderosíssimos e muito avançados. Ela só não fica abrindo pico sobre isso, mas é muito mais que a Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra depende de tecnologia americana. França não. França tem uma maneira própria de ver e de fazer as coisas. É uma lástima que ela tenha abrido mão da sua independência geopolítica para se transformar em cachorrinho fraudiqueiro dos Estados Unidos, né? Uma pena. O Macron é praticamente um Temer francês, né? O que é uma lástima, né, gente? Se a gente for analisar, é uma lástima. Uma lástima mesmo. Mas vamos continuar. Até porque eu não quero fazer um vídeo muito longo. Quero fazer um vídeo que as pessoas possam ver e se informar. Outro submarino importante, e claro, mais do que qualquer outro, por isso deixei por fim, é o Belgorod. O Belgorod, gente, eu vou falar para vocês, o Belgorod é uma coisa que é difícil até de conceber, certo? O que é o Belgorod? Belgorod é o maior submarino já construído nos últimos 40 anos e o segundo maior submarino já feito em qualquer tempo, certo? Ele tem uma capacidade de navegação quase infinita, consegue navegar a 600 metros de profundidade
levar uma tripulação muito grande, um contingente de mísseis enormes, e o mais interessante de tudo, pelo menos do ponto de vista da segurança naval, ele tem uma espécie de drone, que é um míssil termonuclear, chamado Poseidon. A capacidade de ataque, vamos colocar assim, de explosão do Poseidon é de 100 megatons, o que é 2 vezes mais poderoso que a bomba do Tsar, que por sua vez foi a bomba mais poderosa já lançada pela humanidade. Como ele tem a capacidade de levar 6 mísseis Poseidon, ele na prática tem a capacidade de destruir não um país, mas um continente inteiro. Certo? E ainda mais assustador, não tem muita gente falando sobre isso, mas uma das cargas que ele consegue levar isso é o famoso submarino Locharik. Se o Poseidon é uma máquina poderosíssima que viaja a 600 metros de profundidade, o Locharik, ele consegue uma profundidade de até 2.500 metros. E ninguém sabe se isso é tudo que ele consegue fazer, não. Talvez ele possa chegar a 3.000, só não foi testado. Para que um submarino? Ele é pequeno. Ele leva poucas pessoas, certo? A propulsão dele é um reator E-117 de 15 megawatts, tem entre 60 e 70 metros, e dizem, né, ninguém sabe, que há dezenas deles, levando cada uma tripulação de 20 a 25 pessoas. Para que se precisa de um submarino que consegue viajar a 3.000 metros de profundidade? Primeiro, porque ninguém tem. Ninguém nem tenta detectar um submarino com essa capacidade, com essa força. O Locharik, gente, é uma arma extraordinária. Eu vejo, claro, muita gente fala do Belgorod, e tem que falar mesmo do Belgorod, as pessoas falam no Poseidon, mas de todos os submarinos russos, o que mais me impressiona é o Locharik. Porque tem a capacidade de viajar a 3.000 metros de profundidade, torna ele extremamente útil. Útil para quê? Para fazer resgate? Isso é só humano. Mas ele é útil principalmente para cortar cabos submarinos. A economia mundial do Ocidente, que vive do setor financeiro, o capitalismo financeiro, depende da capacidade de trocar informações. Essas informações passam quase todas por cabos submarinos. A Federação Russa, como tem um submarino que consegue chegar a 3.000 metros de profundidade de maneira operacional, ela tem a capacidade de cortar esses cabos submarinos. Por exemplo, a Inglaterra é um país que vive das finanças, né? A classe dominante de lá vive das finanças. E oprimir a própria população. Se em algum momento fosse necessário, por uma tragédia qualquer, o Locharik poderia muito bem romper todos os cabos de fibra óptica que chegam ou saem do Reino Unido, o que prejudicaria imensamente também a Europa continental e os próprios Estados Unidos. Certo? Ter submarino com essa capacidade é uma vantagem estratégica fenomenal. Então, é claro que o Poseidon, 600 metros, segundo maior da história, maior de todos os tempos nos últimos 40 anos, muitos torpedos, muita capacidade de destruição, muito malvado, com seus torpedos, drones, Poseidon, impressiona. Mas o Locharik, que ele também consegue levar, eu creio que é ainda mais impressionante, de verdade. Eu creio que é ainda mais impressionante do que o próprio Poseidon e do que os drones submarinos Poseidon. Vamos falar um pouco desses drones submarinos Poseidon, rapidamente, para o vídeo não ficar muito longo. O drone Poseidon, ele tem, repito, a gente tem que falar drone, porque na verdade ele é realmente um drone, ele não tem tripulação, ele é controlado por inteligência artificial, certo? Então, da mesma forma, gente, que o Terminator o Terminator não é um tanque, certo? O Terminator não é um tanque. O Poseidon também não é um submarino.
Poseidon, ele é um míssil? Não sei. É mais fácil definir ele como drone, certo? É até mais honesto definir ele como drone. Por quê? Porque um míssil ele tem inteligência artificial e tal, mas ele não necessariamente é operado remotamente. O Poseidon pode ser operado remotamente. Então, ele tem características de míssil com inteligência artificial, mas ele também é um drone, porque pode ser operado remotamente. Então, você pode marcar um alvo nele, tipo, né, um país, lança ele e fala, ó, em 16 horas, 42 minutos e 5 segundos, eu quero você no lugar tal. E aí ele ia para você explodir, na profundidade tal, na coordenada tal. Ele consegue fazer isso. Mas mais do que isso, ele também consegue ser controlado remotamente como um drone. Repito, com a capacidade termonuclear absurda. E mais, ele pode navegar a 1.000 metros de profundidade, numa velocidade muito baixa. Isso, na prática, gente, torna essa classe de torpedos, mísseis, drones imparável. Imparável. Torna eles imparável. E indetectável. Com o submarino nuclear, os russos já conseguiram ficar um mês no Golfo do México sem ser detectado. Certo? E não era um tão silencioso e com capacidade de profundidade tão grande quanto o Poseidon. Perfeito? Então, assim, qual que é a vantagem, só para a gente encerrar, do submarino? O submarino, ele consegue ser furtivo, ele consegue chegar em grandes distâncias, sem chamar a atenção, sem ser detectado, ainda mais se for silencioso, e quase todos os submarinos russos são da classe super silenciosa, ele chega em qualquer canto para fazer o seu trabalho. Eles conseguem carregar mísseis termonucleares, eles conseguem carregar calibres, né, que são mísseis hipersônicos, ele consegue carregar o Kinjal, que é um destruidor de porta-aviões, e ele consegue carregar o Poseidon, o destruidor de mundos. O que é um porta-avião perto de um submarino de altíssima tecnologia? Nada. Certo? É com isso que a gente encerra. Se ficou claro que o poder terrestre dos Estados Unidos não passa de uma farsa para enfrentar países pequenos, de gente mal armada, se o poder aéreo já era, só consegue fazer avião caro que não funciona, não dá para você nunca comparar, por exemplo, com o Sukhoi Su-57, nós acabamos de ver que o poder naval dos Estados Unidos também é uma quimera, envelhecida e sem capacidade real de combate numa situação de guerra contra uma grande potência. Essa é a situação de campo. Okay? Espero que vocês tenham gostado. E provavelmente, eu não sei se... Eu vou ser honesto aqui com vocês. Eu andei tendo uns probleminhas aí, eu estou medicado, mas esse remédio destrói o meu ciclo de sono. Mas provavelmente eu vou dar uma apagada e devo acordar depois de 2 horas. Mas eu quero voltar com outra live, quem sabe vai ter pessoas para discutir, né? É difícil, porque hoje é sexta-noite, né, gente? Hoje é sexta-noite. Fim de semana ninguém está preocupado com isso. Estou praticamente falando para as moscas, porque é sexta-noite, né? Quem quer saber de... Se eu fosse jovem, se eu fosse bonito, se eu tivesse dinheiro, eu também estava no gandaia. Sei lá, fazendo coisas terríveis, como comer açaí. Mas, né? Eu estou aqui. E espero que vocês se divirtam hoje. Aproveitem. É sexta-noite, gente. Aproveitem. E qualquer coisa, é só deixar aí nos comentários. Vamos deixar esse vídeo também no nosso canal do Telegram. Perfeito? E tenha uma ótima noite. Estamos aqui no YouTube, estamos no Telegram. Ah, e uma última notícia. Eu já ia esquecendo de contar. O Twitter devolveu a minha conta. Vamos falar rapidamente sobre isso. Eu tinha sido banido. Por uma coisa totalmente nada a ver, não foi discurso de ódio. Foi um infeliz, um troll com o nome Dragons e um punhado de números, me chamou de burro às 2 horas da manhã. Quis o destino que eu tivesse acordado. E aí eu falei, bom, provavelmente burro é você, por isso, isso. Enfim, foi o suficiente para eu ser banido por discurso de ódio e... Qual que é o nome? Perseguição, né? Tem um nome para isso. Assédio direcionado. Mas eu fui mandando
recorrendo, falei, gente, não é justo, não faz sentido, me mostra aqui onde está o discurso de ódio, tal. Enfim, finalmente hoje, eu fui abrir o Twitter, só porque assim, já não pode postar, mas pode ver o que está acontecendo, né? Minha conta está anarquista. Eu fui abrir, e aí a mensagem que apareceu não era que eu estava permanentemente suspenso, é que eu fui condenado por uma violação e tomei uma suspensão de uma semana. Então, daqui uma semana eu vou ter acesso pleno ao meu Twitter. Mas eu já tenho acesso, que é o que mais eu queria, às minhas... Nossa, gente, o remédio realmente já está fazendo efeito rápido. Qual que é o nome? Aos meus fios, as minhas threads, que era o que eu mais queria. E até eu já tenho acesso a eles. Isso vai me ajudar muito, inclusive para fazer vídeos aqui. Porque tinha muita informação lá que se eu tivesse perdido, quer dizer, definitivamente, eu levaria anos, literalmente, para fazer tudo de novo, se eu conseguisse. Então, estou aproveitando o trem, já é uma mensagem, eu vou entender como isso, e vou apagar em paz para que umas 2 horas e meia eu aparecer, se eu estiver bem. Mas eu acho que eu vou estar, certo? Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês, gostaria de agradecer a você que me assiste e desejar a todo mundo um fim de semana esplêndido, gente, né? Todo mundo merece. Até mais. Vamos ver aqui, desligar para a gravação.